Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos dar continuidade ao trabalho com o gênero textual propaganda. Como foi a resolução das questões sobre os textos que apresentei na videoaula passada? Vamos conversar sobre isso hoje. Pegue seu caderno e vamos lá. O primeiro texto que você analisou trazia a imagem de um homem e os dizeres: é a sua família que vai falar por você. Deixe claro que você é doador de órgãos. E a hashtag Diga que sou doador. O pano de fundo em que a imagem e os dizeres aparecem está na cor preta, mas no centro da imagem vê-se o que parece ser a boca de outra pessoa, a boca de uma mulher, para ser mais exata. Se olharmos atentamente, veremos que a linha que demarca a boca da mulher forma um órgão humano, provavelmente um fígado. Neste ponto da observação, você deve ter notado que já temos as chaves de leitura para compreender o texto. Vejamos. Já sabemos que o assunto é a doação de órgãos e que a frase "Deixe claro que você é doador de órgãos" faz um apelo para que o leitor comunique sua família que ele tem a intenção de doar seus órgãos, caso uma fatalidade lhe venha a acontecer. Qual o sentido deste apelo? Bem, para compreendê-lo, é necessário recorrer ao seu conhecimento de mundo a respeito do drama de milhares de pacientes que aguardam nas filas de transplante de órgãos no Brasil. Para ser um doador, o primeiro passo é comunicar a intenção à família, uma vez que a concessão de órgãos só é feita mediante autorização familiar. Por isso, o texto apela para a sensibilidade do leitor quando diz: é a sua família que vai falar por você. O leitor é levado a se imaginar em uma situação de vida ou morte. Logo, para que seu desejo de doar os órgãos seja atendido, é necessário que sua família tenha conhecimento dessa vontade. E aí, notou alguma informação que você ainda não tinha percebido? Este texto é mesmo muito rico de sentidos. E é preciso estar atento para construir todos os significados possíveis. Vamos ao quadro? Sobre o texto 1, perguntava-se: o que pretende vender? Espera-se que você tenha respondido que pretende vender a ideia sobre a importância de comunicar à família o desejo de ser um doador de órgãos. A quem se destina? Bem, naturalmente esse texto se destina àquele leitor que já pensou na possibilidade de ser doador de órgãos, mas que ainda não verbalizou este desejo para a sua família. Sobre a terceira pergunta, se atua no campo da publicidade ou da propaganda, a resposta é propaganda. Lembra-se do que dissemos na videoaula anterior, que a propaganda visa divulgar uma ideia? É justamente isso que ocorre aqui no texto 1. Ele nos apresenta a ideia da doação de órgãos e espera que façamos adesão a ela. Logo, trata-se de uma propaganda. Agora vamos analisar o texto 2. Talvez alguém possa estranhar o fato de eu me referir à imagem 2 como texto, não é mesmo? Mas você já sabe que quando falamos em texto, não significa a presença de palavras, necessariamente. Um texto é um objeto linguístico dotado de significado. No caso do texto 2, o que temos é uma imagem que pode ser lida tanto como um despertador, quanto como uma xícara de café. Somente esta imagem não faria muito sentido, não é mesmo? É a palavra Nescafé, ao final do cartaz, que une tudo. Sabendo que Nescafé é uma conhecida marca de café, fica fácil perceber a relação entre o despertador e o café quentinho que aparece na imagem. Vamos voltar para o quadro? O que o texto 2 pretende vender? A resposta é clara: pretende vender o produto Nescafé. E a quem se destina? Ora, o texto destina-se ao leitor que tem o hábito de tomar café, principalmente aquele que gosta de ingerir a bebida pela manhã, por isso a imagem do despertador. Por fim, o texto atua no campo da publicidade ou da propaganda? Ora, se o texto vende um produto, então significa que atua no campo da publicidade. Acertou tudo? Espero que sim. Vamos passar para a segunda questão. Que diferenças distinguem a propaganda da publicidade? A resposta você já deve saber. Enquanto a propaganda divulga uma ideia,
A publicidade divulga e tenta vender um produto. Acertou? Que bom! Vamos continuar. Vamos para a terceira e última pergunta. Houve alguma estratégia para convencer o leitor a adquirir o produto anunciado ou a se apropriar da ideia divulgada? Se sim, qual? Vamos lá, acompanhe comigo. Você deve ter notado que tanto o texto 1 quanto o texto 2 utilizaram a linguagem não verbal para persuadir o leitor. Veja, no texto 1, para demonstrar a necessidade de comunicar à família o desejo de ser doador de órgãos, a propaganda desenha um órgão humano, provavelmente o fígado, onde seria a boca do homem que aparece na imagem. Mas se você olhar atentamente, você vai ver que se trata da boca de uma mulher. Uma interpretação possível é a de que será a esposa quem irá decidir pela doação ou não dos órgãos do homem que aparece na imagem. Isso fica claro na frase: é a sua família que vai falar por você. Assim também o texto 2. Ele é quase totalmente imagético. A cor vermelha faz referência à marca Nescafé. A imagem do despertador e da xícara de café, que se confundem dependendo do ângulo de observação, nos fazem concluir que o publicitário está relacionando a hora de despertar ao hábito de tomar café, como se um e o outro fossem inseparáveis. A palavra Nescafé, ao final do texto, reforça que não é qualquer café, mas o café desta marca específica que deve ser consumido. Então, em resumo, tanto o texto 1 quanto o texto 2 utilizaram a interação entre a linguagem verbal e não verbal para chamar a atenção do leitor. E aí, gostou dessa aula? Se tiver alguma dúvida, deixa a tua pergunta nos comentários. Por hoje é só. E até a próxima aula!